1-1 foi o resultado entre Corinthians versus Flamengo. Xandão, um grande jogo do Campeonato Brasileiro. O Lucas Paquetá fez um gol, o Yuri Alberto fez um gol também e teve vários lances polêmicos. Foi um grande jogo, não foi? Primeiro tempo foi muito bom. Eu confesso que eu tava tomando banho, saí, a hora que eu liguei a televisão, já tava 1-0 pro Flamengo. Falei, foi 2 minutos e meio. Deixa eu mudar a minha aposta. Deixa eu mudar a minha aposta. Mas o Neneca saiu jogando mal com o pé, né? O Neneca esse ano tá complicado, não sei se ele tá pesando a convocação para a Copa do Mundo, isso tá mexendo com ele. Ele vem falhando muito, né? Já é um ídolo do Corinthians, mas ele vem falhando demais, Neneca. E o Corinthians depois entrou no jogo, envolveu o Flamengo, né? Conseguiu o gol de empate. E o primeiro tempo foi bem disputado, duas grandes equipes, né? Já o segundo tempo, não. Depois da expulsão, eu gostaria que nem expulsasse, porque o juiz expulsa o jogador do Flamengo e depois de lá ele cometeu vários erros, né? Picou demais o jogo. Só pra você ter ideia, Johnny, o jogador do Flamengo foi expulso aos 7 minutos. O jogo reiniciou aos 13. Isso dá 6 minutos, só aí. O Vitão caiu na área do Corinthians, eu marquei, agora não vou lembrar, mas eu sei que ficou mais 5 minutos. Parado. Ele deu 10 de acréscimo. O Rossi ganhou pelo menos 2 minutos em tiro de meta. Uma hora o Rossi fez tanta cera, ele foi até o Rossi, eu achei que ele ia dar amarelo, ele falou, acabou pra você. Eu não consegui entender. Fora o lance do pênalti que ele errou, né? Muita gente fala de uma cotovelada do Gabriel Paulista e do Jorginho, mas a Jovem Pan tem uma imagem que mostra que o Gabriel Paulista não acerta. O Jorginho põe a mão, ele tira a mão, o Jorginho malandramente cai. Teve o lance da expulsão, né? E nós temos aí o lance da expulsão. Produção, coloca pra gente na tela para saber se era ou não, né, lance para cartão vermelho. Olha, o jogador do Flamengo, ele entra, claro, de forma totalmente precipitada, né? Mas, na minha concepção, Xandão, era lance para cartão amarelo. Não sei qual que é a sua opinião, Léo. Você pode observar o lance. Ele vai com o pé alto, mas ele pega a primeira bola e depois, ele pega a primeira bola e depois acaba se chocando, sim, com o jogador do Corinthians. Léo, na sua opinião, foi ou não foi lance para expulsão? Um lance bem interpretativo, né? Mas, assim, se o rapaz não tira a perna também, né? Uhum. Assim, eu acho que tá no limite ali, poderia ser tanto vermelho como amarelo, mas, assim, eu acho que deve respeitar sempre o jogo, né? O juiz deu e o VAR não deveria nem ter entrado nesse lance. Porque é um lance interpretativo, não é nenhuma coisa assim que você vê lá que pegou, não. Ele pegou no final do calcanhar do Breno Bidon, né? Então, assim, eu acho que... Ô, Léo, mas você não acha que essa questão do lance interpretativo não pode acabar complicando algumas coisas, né? Porque quando eu falo interpretativo, o Xandão, vai de acordo com a ideia do árbitro, com a interpretação do árbitro. E se o VAR for contra a sua interpretação? E aí? A opinião, por isso que foi a única coisa boa que ele fez no jogo, foi ter ido ao VAR, também acho que não precisava chamar, foi ter ido ao VAR e ter mantido a opinião dele. Ter mantido a expulsão. Ali, se ele dá amarelo, ok. Se ele dá vermelho, também ok. Porque não é um lance que ele não pegou, ele pisa. Isso aí na várzea, num jogo quente, acabava. Era pancadaria comer solta. Ou não é, Cleiton? Com certeza. Na várzea, você ia acabar o jogo. Então, ele deu o vermelho, manteve. Tô vendo o flamenguista chorando pra caramba. E só pra deixar claro, qualquer coisa, qualquer erro contra o Flamengo não é roubo, é reembolso. É o time mais ajudado do Brasil. E assim também, né? O Flamengo não consegue demonstrar em campo toda a superioridade dele em termos financeiros, né? Quando você pega o Flamengo, o Corinthians, é bem ali a diferença e no campo iguala. Eu não vejo o Flamengo muito mais... Mas isso também não está relacionado ao novo treinador ou não? A equipe do Flamengo, pela qualidade que eles têm, pela equipe, pelo investimento financeiro, deveria ter um retorno no campo maior, Léo? Eu acho que pelas características do jogador do Flamengo, Paquetá, Arrascaeta, não são jogadores assim ativos, que correm. Esse jogador ali fica parado, muito bom com a bola no pé, mas não são um cara que marca, que dá combate. E eu não vejo muita diferença. Agora, quando você pega um Samuel Lino, coloca o Hervé Cebolinha, aí eu acho que se fosse técnico do Flamengo,
colocaria ou o Lucas Paquetá ou o Arrascaeta. Não dá pra jogar com os dois. Você perde efetividade ali no Eu ia meio, falar isso perde agora. combate, você perde tudo. Aí iguala o jogo. Com o Lucas, com o Paquetá e com a Arrascaeta, eu tô sentindo o Pedro um pouco pesado também, não tem mobilidade. Eu não sinto o Flamengo móvel no campo, igual era o Flamengo do ano passado. O Flamengo do ano passado conquistou tudo só, quase levou o Mundial, só faltou isso para fechar. Mas esse Flamengo não. Esse Flamengo não responde, né, apesar de ter sido campeão carioca, ele ainda não responde à altura. E o Léo falou de diferença, mas ontem eu estava observando as substituições. Saiu o Memphis, entrou o Garro no Corinthians. O Corinthians perdeu quando ele entra o Kaique, entra os meninos, aí o Corinthians perde um pouco. Mas assim, hoje, por exemplo, você pegar Corinthians e Flamengo, eu sou muito mais o Corinthians.